E aí, pessoal, nós na fita de novo, tudo bem com vocês? Beleza? Então, segundão, estamos chegando na nossa última aula de matéria, tá? Essa então é a última matéria que eu vou passar para vocês. Estamos no começo de novembro, depois eu vou passar o cronograma das avaliações para vocês aí, tá bom? Para a gente poder gerar as notas que vão, se Deus quiser, garantir a aprovação de vocês. Beleza? Então vamos terminar esse capítulo das ondas aí, falando dessa última partezinha aí. Depois é só exercício, revisão e avaliação. Beleza, galera? Muito bem. Deixa eu me afastar aqui um pouquinho para a gente poder começar então, né? Já que a gente está falando ali ainda dessa parte de ondas. Que parte de ondas que a gente vai falar hoje então? Essa aí, ó. Acústica, tá? Na apostila de vocês, tá entre as páginas 98 e 117 da apostila. Beleza? Você olhar ali, tem algumas partes da matéria que a gente falou mais aprofundadamente, outras partes que a gente falou com menos profundidade. Beleza? Mas se liga na parte da matéria que a gente falou com mais clareza, tá? As partes lá do começo das ondas, dos elementos e tal, das ondas eletromagnéticas e agora das ondas mecânicas e as ondas sonoras, porque a acústica fala só disso, do som. Então vamos entrar no capítulo aqui. Então, já na sua apostila começa falando aí da acústica, fenômenos ondulatórios, né? E ele já começa falando que o som, assim como a luz, né, é um tipo de onda que é muito importante porque a gente convive com ela direto e a gente precisa da nossa comunicação. Beleza? Então, o som é classificado como sendo uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional. Ou seja, ela só se move em meios materiais, tá? Ela vibra na mesma direção em que se movimenta ou que se propaga, né? Então ela faz isso, beleza? E tridimensional quer dizer então que ela vai nas três direções fundamentais. Tá bom? Então você fala aqui, o som que você emite é escutado por quem está na frente e quem está atrás de você também. O som que você emite é escutado por quem está à sua direita e também por quem está à sua esquerda. E o som que você fala, que você emite, também pode ser escutado por quem está acima de você e também por quem está abaixo de você. Ou seja, é tridimensional. Ok? Muito bem. O fato de ser uma onda longitudinal faz com que a gente tenha dificuldade de representação. Mas a representação, como a gente já fez uma vez, pode fazer dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. O som pode ser entendido, então, como uma onda que produz áreas de compressão, ou seja, concentração, e área de rarefação, ou seja, espalhamento das moléculas de ar, como ele fala aqui, ó, ainda na página 98, nessa figura aqui, tá? Então a onda faz isso com ar. Beleza? E aí entra aqui no ouvido, né? O ouvido tem ali uma série de componentes, né? Pequenos ossos, a membrana que é o tímpano, né? Que vibra, passa a vibração para esses pequenos ossos, tem uma terminação nervosa no final dos pequenos ossos, que transforma isso em impulso elétrico, leva ao cérebro que interpreta aquele som. Ok? Então é um sistema bastante complexo, bastante sofisticado, um sistema de audição, tanto do ser humano quanto de outras espécies também. Mas a diferença é que o ser humano não esquece, captações dentro de determinada frequência. Beleza? Vamos falar sobre ela já já. Tá? Então, subindo aqui, o que acontece? O som, ele é uma onda mecânica longitudinal, mas não é a única que existe. Beleza? Então, ainda na página 99 aí, você tem ali a frequência ou a faixa de frequência que a gente é capaz de ouvir. Tá aqui, ó. Situa-se entre 20 Hz e 20 kHz, ou se você preferir, 20.000 Hz. Ok? Então, ali nessa parte, está falando aqui, ó, ondas com frequência menor do que 20 Hz são chamadas de infrassom, ou seja, abaixo do som. Tá? E ondas com frequências maiores do que 20 kHz ou 20.000 Hz, se você preferir, são chamadas de ultrassom, acima do som. Nós escutamos dentro dessa faixa. Alguns mais, outros menos, um pouquinho só, né? Mas, em média, dentro dessa faixa aqui. Outros animais podem escutar em faixas bastante diferentes, como por exemplo, tartaruga, sapo, pombo, pardal e chimpanzé. Tem frequências de audição até um pouco parecidas, mas no final das contas, distantes da nossa, diferente. Olha aqui, ó. Olha a tartaruga, houve uma frequência igual a gente no mínimo, mas ela capta frequências menos agudas do que nós, tá vendo? Menores. O sapo também, tá vendo? O sapo, o limite de audição do sapo é até muito menor do que o nosso. Tá? O do pombo, né, também é menor do que o nosso limite. A faixa do pardal também é menor que a nossa faixa. E a faixa do chimpanzé é muito parecida com a nossa. Muito. Até 20.000, mas começa a escutar de 100. Tá? Outros animais têm sistemas de audição muito
amplo, como por exemplo, o cachorro. Olha o cachorro. De 50, que perde um pouquinho para a gente no infrassom, né? Até 46 mil. 46 mil Hz. É o dobro, mais do que o dobro da frequência que nós escutamos. Não é nem de longe o campeão. Olha o golfinho, que é o campeão. 130 mil Hz. Cara, uma frequência muitíssimo aguda. Mas eu explico por quê. É porque ele está dentro da água. Ok? Então, dentro da água, essa frequência altíssima tem uma outra velocidade, um outro comprimento de onda. Beleza? Então, o sistema auditivo do golfinho, de acordo com as teorias darwinistas, evoluiu para captar essa faixa de frequência aí. Tá? Mas o campeão aqui fora da água é o morcego, olha aí, 120 mil. 120 mil Hz é muito, muito agudo. Tá? Mas o que acontece com o morcego? Ele substitui a visão ruim dele pela excelente audição. Então, na verdade, ele faz que nem aquele herói que já foi até filme, né? Demolidor, se não me engano, né? É Daredevil, se não me engano o nome dele em inglês. Né? Ele ouve e a audição substitui a visão dele. Okay? O morcego enxerga muito mal, cara, muito, muito mal. Tá? Vou dar uma voltinha aqui, tá? Pra gente só poder comentar um negócio aqui. O ultrassom são emitidos por vários sistemas naturais, tá? Vários. E vários animais também, tá? O infrassom, não. O infrassom é emitido por sistemas muito específicos, porque é um som muito agudo. Então, máquinas gigantescas que o homem é capaz de inventar e sistemas muito grandes. O maior emissor de infrassom que existe são os terremotos e as erupções vulcânicas, tá? Emitem sons muito, muito graves. E algumas aves, alguns animais da natureza podem captar esses sons. E às vezes você vê antes de alguma erupção ou de algum terremoto, ou até mesmo antes de alguma tsunami, né, que também pode levar a sons nessa frequência ou até um pouco mais abaixo, você vê alguns animais escapando, voando ou correndo, né, dependendo da espécie. Por quê? Porque eles captaram aquele som. E para nós, seres humanos, acontece uma coisa parecida com esses animais. Sons em torno de 20 Hz, 25, 30, provoca em nós um efeito de apreensão, temor. Né? Só que nós somos seres racionais. Nós normalmente decidimos verificar o que é, ter curiosidade ou até mesmo escapar. Mas os animais, pelo instinto de sobrevivência, escapam logo. Tá? Então, para nós, seres humanos, sons em torno do infrassom ali provoca efeito de amedrontamento, tá? De apreensão, okay? De perigo. Né? De alguma forma, de acordo com as teorias darwinistas, mais uma vez, né? De alguma forma, o homem, no caminho de evolução, associou isso a alguma situação de perigo. Tá? Bom, beleza? Os sons mais agudos, como o infrassom, como o ultrassom, por exemplo, esse a gente usa até em medicina, não provocam muitos problemas para nós, não, tá bom? Então, voltando aqui a nossa página 100 já, né? Tá bom? Aqui ele fala até do vulcões, tá vendo? Tá? E aqui ele fala dos ultrassons que são usados aí na medicina, tá? Como exames. Essas ondas normalmente não provocam em nós nenhum tipo de mal, nenhum tipo de efeito nocivo à saúde, ok? O que provoca efeito nocivo à saúde é um som, um volume muito alto, mas já já a gente vai falar que característica do som é essa, ok? Então, uma coisa que eu quero falar é em relação às velocidades das ondas sonoras. Estamos aqui na página 100, ok? Só para ver isso aqui embaixo, tá? Beleza? Ele fala ali rapidinho que a velocidade das ondas sonoras ela depende apenas do ambiente, da substância e da temperatura daquela substância, tá bom? Então, quanto mais quente estiver o ambiente, a substância, maior é a velocidade do som naquela substância. E também, o som se move mais rapidamente nos sólidos e mais lentamente nos gases. Então, em média, a velocidade do som ao passar por dentro de um sólido, como os metais, por exemplo, é muito alta. A velocidade do som ao passar por dentro de gases como o ar, por exemplo, é muito baixa. Tá? A velocidade do som no ar a 20 graus Celsius é mais ou menos 341, 342 metros por segundo. Tá? Na água, essa velocidade, que é no estado líquido, essa velocidade chega a 1.500 metros por segundo, que é uma diferença brutal.
mas metais como alumínio e ferro, por exemplo, essa velocidade pode passar dos 3.000 metros por segundo. Então a diferença é de quase 10 vezes, é muito alta. Ok, pessoal? Beleza? Tendo dito isso aí, completada essa informação aqui nas duas linhas, vamos passar para a próxima parte aí. Essa próxima parte que a gente vai passar diz respeito a qualidades atribuídas pelo cérebro ao som, que é emitido em algum lugar e escutado pelo ser humano. São chamadas qualidades fisiológicas do som. Tá? Essas qualidades fisiológicas são basicamente três. Tá? A intensidade sonora, a altura do som e o timbre. Tá? São três qualidades fisiológicas. Vamos falar de cada uma delas em particular. Começando aqui na intensidade sonora. Tá? A intensidade sonora, estamos na página 101, né? A intensidade sonora é a qualidade que possibilita classificar os sons de acordo com o seu volume. Intensidade, volume. Mesmo volume que você mexe no aparelho de som, na televisão, né? O volume ali. E aquilo ali é intensidade, tá? E representa a quantidade de energia transportada pela onda e passada para o meio, ou seja, a quantidade de energia transferida pela onda às substâncias ou ao meio ambiente onde ela está se propagando, por exemplo, aos objetos, né, e tal, tá bom? Como já vimos anteriormente, em algum momento, a intensidade sonora pode ser medida pela potência dividida pela área, tá? Potência dividida pela área. E aí, como o som é tridimensional, ele propaga-se, né, descrevendo uma área esférica, ou seja, uma área de uma casca esférica, uma superfície esférica. E o valor da área da superfície esférica é 4πr ao quadrado, tá bom? Mas normalmente, isso aqui sendo área, então a intensidade é igual a potência dividido pela área. Sempre. Para qualquer área da física, inclusive aqui nas ondas sonoras. Ok? Então, o R ali é a distância, né? Então, quanto mais longe você estiver da fonte sonora, menor a intensidade, menor o volume que você vai escutar, o que a gente sabe perfeitamente, né? Não precisa estudar física para isso, mas a física tem uma maneira de matematizar isso, tá bom? E quanto maior a distância também, maior o alcance desse som, porque ele vai se espalhando e abrindo, né? Beleza. Por isso até que o volume que você pega aqui é menor, porque a energia está sendo dividida por por uma área maior, né? Beleza, então. Os seres humanos percebem entre 20 e 20 mil Hz. Isso não diz a questão de som que é muito alto ou forte para você ouvir. Isso é dito pela intensidade. É a intensidade que mede se o som está um volume muito alto ou um volume muito baixo. A frequência mede outra coisa que nós já vamos falar. Então vamos nos ater aqui ainda a essa questão da intensidade sonora. Como é que eu sei que um som emitido está num, vamos dizer assim, volume, né? Muitíssimo alto ou muitíssimo baixo? Então, para matematizar isso, ou seja, colocar isso em quantidades exatas, existe uma grandeza física chamada nível sonoro, que em alguns lugares o pessoal também chama de nível de ruído. Okay? Esse nível sonoro é uma medida da intensidade que está sendo emitida comparada com a intensidade mínima que nós ouvimos. Tem uma coisa aqui na apostila que ela não fala, tá? Que é o seguinte: a intensidade sonora é a quantidade de energia transferida para o ambiente, mas isso está ligado ao que da onda? Isso está ligado à amplitude da onda. Ok? Quem lembra amplitude? Aqui é amplitude. Amplitude. Então, um som com alto volume tem alta amplitude. Um som com baixo volume tem baixa amplitude. Tá? Então a intensidade está relacionada com a amplitude da onda. Alta intensidade significa volume alto, valor alto de amplitude da onda. Baixo volume significa pequena intensidade ou baixa intensidade e pequena amplitude. Beleza? Esse aqui não é a amplitude, tá? Esse é de amplitude, esse aqui é de área. Beleza? Muito bem. E aí vem o nível sonoro. O nível sonoro, então, tem uma medida em relação a isso. Em relação a essa quantidade de som que a gente é capaz de suportar, de achar confortável ou sequer de escutar.
E interessante disso é que diz respeito à amplitude. Para, né, a amplitude no cada onda sonora é assim. Para que o nosso tímpano seja movimentado, tem que ter uma quantidade mínima de energia, sacou? Tem que ter uma amplitude mínima de vibração. Essa amplitude mínima é representada por um valor chamado intensidade mínima, que é representado por I0, tá? É uma intensidade mínima, é o mínimo valor de intensidade sonora que pode movimentar o nosso tímpano e assim fazer com que o cérebro registre aquele som. Ou seja, é a intensidade mínima que nós conseguimos escutar. E qual é o valor? É bem pequeno mesmo, tá? 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Ok? Então é um valor bem pequenininho mesmo, são 12k decimais à frente. Tinha sido igual ali. Tá bom? Esse valor aparece aqui na conta. Você vê? Então, aí o nível sonoro ele é calculado a partir desse valor mínimo de audição, ou seja, de intensidade audível. Okay? Então, para você saber se o som é capaz de nos incomodar e até de nos deixar surdo, que é bem o que pode acontecer, inclusive, tá? Você faz essa conta aqui que é o nível sonoro. Então, o nível sonoro é 10 multiplicado por... Olha isso, você que achou que nunca ia usar essa porcaria na sua vida. Logaritmo. Logaritmo da intensidade da onda, que você está lá com ela trabalhando, medindo, captando, dividido pela intensidade mínima, que é esse valor aqui. Ó. Ok? Então, senhoras, temos um logaritmo para calcular. Pelo menos a princípio. Tá? Eu tinha um professor de matemática, quando eu ainda estudava no ensino médio, que dizia que a melhor forma de trabalhar com logaritmo é transformá-lo em exponencial. Tá? Depois a gente vê como é que a gente faz isso aí através dos exercícios. Mas só para você ver, tá? Esse valor aqui, ó, esse valor aqui do nível sonoro, ele tem um número que precisamente diz se esse som vai ser confortável, incômodo ou até mesmo prejudicial à saúde. Ou se nem sequer vai ser ouvido. Ok? Então, se o valor de I ali em cima for menor que esse, o logaritmo vai dar com argumento, né, negativo, o que significa que vai ter k decimais, vai ter impossibilidade. Então nem existe esse valor. E aí o nível sonoro não vai ser audível. Agora, dependendo do valor da intensidade, essas casas decimais aqui, representadas por menos 12, podem perfeitamente variar. E nesse caso aí que a gente vai calcular mesmo é o valor desse nível de intensidade sonora aí, que ele vai permitir entender se esse som é prejudicial à saúde ou não, se vai ser escutável, se vai ser confortável ou desconfortável. Ok? Deixa eu dar uma subidinha aqui para a gente continuar a explicação. Ok, então, na página 102 ali, ó, 102, ok? Nós temos então aqui um diagrama mostrando a nossa capacidade ou o nosso limite de audição, que é aquele gráfico ali, ó, tá vendo? Essa linha aqui representa, tá, a quantidade de som que pode causar incômodo a nível de dor física no ouvido, por exemplo, né? Inclusive depois evoluir para uma dor de cabeça. E pode inclusive evoluir para uma surdez temporária ou definitiva. Tá bom? Esse limite está em torno de 120 ali. 120 o quê? Muito bem. Vamos lá. O valor do nível sonoro é medido numa unidade chamada decibéis. Ou, melhor dizendo, o bel aqui é maiúsculo. Isso. Tá? Então, o valor do nível sonoro é medido em decibéis. Quando você fizer aquela conta ali, vai dar em decibéis diretamente. Tá bom? Que valor de decibel é prejudicial à saúde? Normalmente, os cientistas concordam com o valor em torno de 120, que é o valor que está ali em cima. Tá lá, 120. Tá bom? Mas isso também depende da frequência do som. Lembra que a gente escuta sons entre 20 Hz e 20 mil Hz, ok? Então aqui embaixo tem essas frequências sonoras, tá vendo aqui? Ó, você vê que ele considerou apenas 10 mil, tá bom? Mas vamos dentro dessa faixa aqui. Para nós seres humanos, a capacidade de audição começa a provocar incômodo e provocar dor quando esse som está em torno de 120 decibéis
dependendo da frequência. Olha lá, tá vendo? Ó, ok? Então não varia muito não. Mas a de baixo já varia bastante, que é o limite da audição. Ou seja, que som que a gente é capaz de ouvir. Aqui embaixo não é dor, é capacidade de percepção. Entendeu? Quanto mais grave o som, maior o volume que você tem que colocar para você conseguir ouvi-lo. Olha que interessante. Então, normalmente, seres humanos, nós temos esse gráfico aqui, ó, que nos permite interpretar que sons geralmente mais agudos nós conseguimos ouvir mais longe ou em menor volume. E sons mais graves nós precisamos de estar um volume mais alto para conseguir ouvir. Interessante isso, né? É uma característica fisiológica humana. Tá? Em outros animais pode ser um pouco diferente. Tá bom? Mas é bem interessante isso, né? Bem interessante. E o limite da dor aqui. Normalmente 120 decibéis é um avião decolando. Tá? É um avião decolando. É bem doloroso. Um avião a jato decolando a 10, acho que 10 ou 20 metros de você, pode provocar sons acima de 120 decibéis. Isso provoca uma surdez temporária, além de um pouquinho de dor. Tá? A explosão de uma bomba normalmente causa um deslocamento de ar, além de um barulho muito grande, que pode fazer o seu tímpano ter uma oscilação com amplitude gigante. E naquele momento provocar uma surdez temporária, normalmente temporária. Mas se você estiver muito perto da fonte sonora, se essa fonte sonora emitir um som numa intensidade muito grande, essa surdez pode ser inclusive definitiva, como por exemplo, rompendo o tímpano. Beleza, pessoal? Então se preserve quando você estiver escutando o fone de ouvido, tá? Quando você coloca principalmente os fones de ouvido intra-auriculares, que são os que eu mais gosto de usar, inclusive. Tá? Evite colocar o volume muito alto, tá bom? No máximo da capacidade do celular, por exemplo, porque como você está jogando o som diretamente dentro do canal auditivo, vai ter uma distância menor para esse som ser filtrado, por incrível que pareça, pela cera do ouvido. E aí ele vai chegar mais bruto no seu tímpano. Então abaixa um pouquinho o volume. O ideal para você usar fone intra-auricular é o botãozinho do volume tá do meio para baixo. Ok? Se é que gostam de escutar muito alto, cuidado, você pode desenvolver uma surdez muito cedo. Tá bom, pessoal? Então cuide-se nesse aspecto também. Afinal de contas, não é só o Covid-19 que pode acabar com a gente, né? Beleza? Beleza, então. Gente, a sua apostila às vezes faz um negócio que eu não acho muito legal. Por exemplo, eu falei que eram 3 características ou qualidades fisiológicas, né? Intensidade, altura e timbre. Tudo que eu falei até agora foi só da intensidade. Agora nós vamos entrar na altura do som. E aí a apostila não dá exatamente uma valorizada, não marca, não, né? Mas aqui, ó, onde começa, nessa página aqui, lá em cima, a altura do som, tá vendo? Tá no meio do parágrafo. Então cuidado para você não passar despercebido aí, tá? Porque eu acho isso uma falha na apostila, né? Então segunda característica fisiológica do som, a altura do som, que ela está relacionada não com o volume, mas com a frequência do som. Tá aqui, ó. Um som alto é aquele que possui frequência alta, ou seja, o nosso cérebro reconhece como um som agudo. E um som baixo é aquele que possui baixa frequência, que o nosso cérebro reconhece como um som grave. Então, quando você pega sons graves, são sons de baixa frequência, independente do volume. Okay? E quando você pega sons agudos, são sons que têm alta frequência, independente do volume. Tá bom? Quanto maior a frequência, mais alto é o som. Lembre-se, nossos ouvidos captam som entre 20 mil Hz e 20 Hz e 20 mil Hz. Fora dessa faixa aí, nós não captamos som. Quanto mais perto de 20 mil, mais agudo, mais fino é o som. Quanto mais próximo de 20, mais grave, mais grosso é o som. Ok? Então essa terceira característica agora, que também está no meio do texto, é o timbre. O timbre é a qualidade fisiológica que permite que a gente identifique qual foi a fonte que emitiu o som. Porque cada fonte sonora tem sua própria voz. Tá? Então, cada uma das coisas que nós já ouvimos na vida, que está registrado no cérebro,
o cérebro associa aquele som com aquela fonte, com aquele instrumento musical, com a voz daquela pessoa. Então a voz da pessoa, a voz do instrumento é o que nós chamamos de timbre, e é a terceira qualidade fisiológica do som que o nosso cérebro atribui. Beleza? Então mesmo que esses caras todos emitam o mesmo som, na mesma altura, mesmo volume, mesma frequência, e também na mesma intensidade, no mesmo volume, esses sons você consegue identificar as fontes por causa dessa característica, que é o timbre. Aqui na página está falando sobre, está mostrando um gráfico, né, da forma da onda de vários instrumentos musicais. Repara, é a forma da onda que dá o timbre daquele instrumento. E o teu cérebro consegue identificar, armazenar e depois que ouvir, associar com aquela fonte, aquele instrumento musical, de acordo com a forma. Né? Então, na verdade, é a forma da onda que determina o timbre. Então, é uma característica exclusiva da fonte. Beleza? Assim como a frequência também é. Tá bom? Então, o timbre é aquilo que permite a gente identificar a fonte sonora, porque cada fonte tem a sua voz. Importante isso, voz. Ok, pessoal? Essas, então, são as 3 características fisiológicas do som. Ok? Bem, pessoal, essa parte da matéria é um pouquinho longa. Eu vou dividir em 2 partes, na aula de hoje e na aula de amanhã. Essa primeira parte aqui, das características principais da onda sonora, nós vamos parar por aqui hoje. Amanhã nós vamos falar de 2 coisas para terminar essa parte da onda sonora, que é a última parte, que é a questão de como essas ondas são emitidas em instrumentos musicais, principalmente corda de sopro, e a questão da forma como a onda chega até nós, modificada quando nós estamos em movimento. Beleza? Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus, até amanhã e a gente se vê. Tamo junto, pessoal. Valeu!